Bom dia a todas e todos. Em nome do IBP, gostaria de agradecer a presença de todos no webinar sobre gestão de expatriados. O objetivo desse encontro é discutir e informar sobre as regras e cuidados na contratação desses profissionais com relação aos aspectos trabalhistas, previdenciários e tributário. Abordaremos questões como quais são as responsabilidades das empresas, como mitigar os riscos das empresas envolvidas, risco para as empresas e expatriados, como evitar custos desnecessários na contratação desses profissionais e como evitar a bitributação e como fazer uso de acordos internacionais. Esse webinar é um evento exclusivo para associados e convidados e está sendo organizado em parceria com o escritório Domingues e Pinho Contadores, associado ao IBP. Os nossos convidados para o debate serão Augusto Andrade, advogado com 21 anos de atuação em consultoria de impostos para pessoas físicas, assim como nas áreas trabalhistas e previdenciária, voltadas para os trabalhadores internacionais. Atuou como gerente sênior em multinacionais de auditoria, sendo responsável por clientes acima de 500 expatriados, notadamente na indústria de óleo e gás. Foi admitido como sócio na Domingos e Pinho Contadores em outubro de 2013. Tem vasta experiência em políticas de expatriação e planejamento tributário e sucessório, assuntos imigratórios e análise de acordos internacionais. A nossa outra palestrante é Luciana Lupinucci. Luciana é sócia da DPC há 13 anos. Advogada formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, com especialização em Direito Público e Tributário. Possui 23 anos de experiência em consultoria trabalhista e previdenciária de pessoas jurídicas e físicas, assim como em toda a rotina de folha de pagamento que envolve admissão, transferências, desligamentos, benefícios, e-social, férias e outros assuntos. Atuou como consultora e redatora em grande empresa de consultoria. Como gestora da área trabalhista e previdenciária da DPC, é responsável pelo atendimento de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos, como óleo e gás, inclusive offshores, mineração, comércio e escolas. Tem vasta experiência em projetos relacionados à consultoria de gestão de terceiros. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de reforçar que as perguntas deverão ser feitas através do Q&A e não pelo chat, para que consigamos acompanhar e nenhuma informação se perca. Ao término do evento, exibiremos um QR Code para que você responda à pesquisa de satisfação. É muito importante que todos respondam para que possamos aprimorar nossas dinâmicas e receber também insumos de vocês quanto a temas relevantes. Augusto e Luciana, a palavra é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao IBP por essa parceria, por esse convite da gente poder, essa oportunidade da gente poder estar aqui conversando com vocês sobre o tema de expatriados. Vou deixar a Luciana dar um bom dia também e Olá, a gente bom começa. dia. Bom dia, prazer estar aqui. A intenção é dividir um pouco do nosso conhecimento com vocês e acredito que será de grande proveito para todos. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela da apresentação aqui para a gente começar a falar, porque a gente não tem... a gente tem muito tempo, muito tema e pouco tempo para tratar dos assuntos. Vocês estão enxergando a apresentação? Está tudo certo? Então, Tudo certo, Augusto. Vamos começar rapidamente. Para quem não conhece a Domingues e Pinho Contadores, nós somos um escritório de contabilidade que tem 38 anos no mercado. Hoje, mais ou menos, em torno de 600 sócios e colaboradores nos escritórios do Rio e de São Paulo. A gente sempre fala que esse número é vivo, né? Porque todo dia tem algum tipo de movimentação no universo tão grande. Prestamos serviço em diversas áreas, como vocês estão vendo na apresentação. Eu sou aqui desse quadradinho de pessoa física e a Luciana é sócia da área de departamento pessoal. Mas, enfim, aqui na Domingues e Pinho, eu costumo brincar aqui, diz que a gente não souber fazer o trabalho, a gente conhece quem saiba. Então, assim, a gente gosta de estar junto dos clientes e poder
prestar o melhor serviço possível dentro das expectativas e superar as expectativas dos nossos clientes. A nossa agenda de hoje, como eu falei, é uma agenda extensa. Nós vamos falar de estrangeiros no Brasil, brasileiros no exterior, obrigações fiscais, acordos internacionais. O nosso foco aqui, pessoal, é um foco mais voltado para as questões tributárias, trabalhistas e previdenciárias. Mas não tem como a gente falar de estrangeiros no Brasil sem começar pelo planejamento da vinda do expatriado. E esse planejamento ele começa pela obtenção do visto correto, adequado às funções que esse expatriado vai desempenhar aqui no Brasil. Então, eu não vou permanecer falando muito tempo sobre esse tema, mas a gente achou interessante deixar aqui na apresentação, até porque depois esse material vai ser compartilhado com vocês e vocês vão poder acessar e ter as informações aí. Mas o mais importante que eu queria falar aqui com vocês em relação ao estrangeiro no Brasil, a obtenção desse visto, é de que por mais que muitas vezes a gente saiba que as situações são urgentes e que as pessoas precisam vir desempenhar o serviço, e aí o estrangeiro às vezes entra até com visto de turista e começa a trabalhar, porque, enfim, está errado, mas a gente sabe o que acontece. O ideal é que a gente consiga sempre planejar e adequar o visto para a gente, como na apresentação do Lisandro ele estava falando, a ideia é que a gente consiga não ter gastos desnecessários. Então, você trazer um estrangeiro para trabalhar aqui com visto adequado pode representar uma economia significativa para as empresas em termos das obrigações que as empresas terão que cumprir e o próprio expatriado. Inclusive, nas perguntas iniciais que nos enviaram, uma das primeiras perguntas era em relação da utilização de mão de obra estrangeira para trabalho remoto ou presencial por tempo curto. Quem perguntou foi o Felipe Germini, e ele coloca como a pessoa estrangeira trabalhando como pessoa jurídica. Não ficou muito claro aqui se é uma pessoa jurídica do Brasil ou do exterior. Mas, de toda sorte, se a gente está falando de uma pessoa jurídica prestando serviço, a gente não está falando de visto, né? E, a não ser que esse estrangeiro tenha uma pessoa jurídica constituída aqui no Brasil para poder essa empresa do Brasil prestar serviço, e aí vai ser uma relação empresarial, né? A empresa brasileira contratando uma outra empresa, seja brasileira ou estrangeira, para determinado serviço. Para uma pessoa física vir para o Brasil para um trabalho presencial aqui de curto prazo, de até 2 semanas, como ele mencionou aqui, na verdade, Felipe, eu fico pensando qual seria, se haveria algum tipo de visto para esse tipo de situação, né? Porque os vistos emergenciais eles têm uma característica de você, daquele profissional específico, ter uma competência específica que não se identifica aqui no Brasil, né? E aí justifica você trazer uma pessoa nesses termos. Mas, enfim, acho que depois você fica à vontade, aliás, qualquer pergunta, pessoal, utilizem o Q&A aí da nossa apresentação, que a gente vai tentar ir respondendo, e o que não puder ser respondido durante a apresentação, depois a gente manda um e-mail e tenta responder a todos da melhor maneira possível e mais rápido possível. Inclusive, Felipe Germini, se quiser conversar melhor sobre o tema, depois a gente troca um e-mail e fala sobre isso. Mas vamos adiante. Enfim, existe a autorização de residência, né, que é essa que a gente estava vendo aí, e a gente... Enfim, o estrangeiro não precisa mais sair do Brasil para pegar uma autorização de residência no Brasil, exceto numa situação específica prevista em lei. Então, isso foi uma alteração que não tem muito tempo, também não é tão recente assim, mas, enfim, não tem muito tempo, mas é que é interessante
para facilitar a vida do estrangeiro que vem aqui com autorização de residência. Seguindo adiante, essas são as multas. Eu andei conversando com algumas pessoas que trabalham com vistos e me disseram que, apesar de não haver nenhuma mudança no texto legal, as multas têm sido aplicadas, às vezes, em valores inferiores a esses R$100 por dia, mas, enfim, a gente deixou aqui na apresentação como está no texto legal. Sobre a questão da residência fiscal, aí já vamos começar a tratar dos assuntos tributários. Eu estou tentando passar um pouco rápido aqui, pessoal, para dar tempo da gente falar, mas, enfim, qualquer coisa depois a gente volta e explora melhor os temas. Uma vez que a legislação migratória, né, ela mudou há alguns anos atrás e os nomes dos vistos foram alterados, mas a lei fiscal ela não alterou. Então, ele fala lá ainda de visto permanente e tal, coisa que não é mais o caso, mas a ideia da legislação é que um estrangeiro que tem uma autorização de residência, né, ou tenha um visto temporário com um contrato de trabalho aqui no Brasil, esse estrangeiro vai se tornar um residente fiscal aqui no Brasil a partir da data da sua chegada no Brasil, portando esse visto. E aí passa a ser sujeito à tributação em bases mundiais. Augusto, só aproveitando que uma das perguntas foi para fins de R, qual domicílio fiscal utilizar, né? Que a gente pode também abordar depois dessa sua explanação, responder esse questionamento. Obrigado, Luciana. Para fins de imposto de renda, então me pediram aqui para orientar aos participantes para mandar as perguntas no Q&A, mas eu acho que eu já tinha falado isso, mas, enfim, fica o reforço, tá, pessoal? A residência fiscal de um estrangeiro no Brasil, ela está muito ligada a essa questão imigratória, né? A própria intenção da pessoa, do estrangeiro, em vir para o Brasil, em situações como, por exemplo, a gente tem o visto do nômade digital também, que muitas pessoas já nos perguntaram aqui sobre isso. Vai depender muito, né, do tempo que a pessoa vai permanecer aqui, da intenção da pessoa em permanecer no Brasil ou não. E aí, a tributação ela vai se dar em função da própria pessoa física ser ou não ser residente. Então, uma empresa que traz um estrangeiro para o Brasil, ela precisa ter consciência de que qual é o momento que aquele indivíduo ali vai adquirir a residência fiscal dele para tratar os eventuais pagamentos que faça aqui no Brasil da forma aplicável aos residentes ou não residentes, mas a pessoa física acaba sendo o elemento central dessa história. Então, a empresa precisa entender como é que o seu expatriado está chegando e qual é o momento que o seu expatriado deixa de ser residente fiscal no Brasil para que possa adequar a tributação. Então, a resposta para essa pergunta é: precisamos olhar para a situação específica daquele indivíduo para tratá-lo de maneira adequada para fins de imposto de renda, e isso vai variar também em função do visto e do tempo que ele permanece aqui no Brasil. Porque se você vem para o Brasil com um visto temporário, sem vínculo com uma empresa brasileira, vínculo empregatício, né? Com uma empresa brasileira, vem para prestar um serviço técnico ou fazer um serviço emergencial ou qualquer outra coisa, né, que você não tenha vínculo com a empresa brasileira, você vem prestar um serviço, você só vai se tornar residente aqui se você permanecer aqui por mais de 183 dias num período de 12 meses contado da sua chegada. Então, esse controle de tempo, e até aqui, né, para o IBP, a gente tem diversos expatriados que vêm, né, naquele esquema de rotação para exploração de petróleo. Esse controle do tempo que esse estrangeiro permanece no Brasil, ele é primordial
para que a empresa tenha certeza de que está cumprindo com as suas obrigações fiscais e o próprio expatriado também está cumprindo, porque, no final das contas, se a gente chega numa situação extrema em que a empresa traz o estrangeiro para trabalhar no Brasil, ela se compromete perante a imigração brasileira, o governo brasileiro, de que vai cumprir com as regras do Brasil, que aquele expatriado cumprirá com as suas obrigações e não cumpre, isso, no final da linha, pode até causar dificuldade para a obtenção de novas autorizações de trabalho. Desculpa. Seguindo adiante aqui, pessoal, para a gente conseguir ir além, aqui estão os exemplos das resoluções normativas que tratam dos vistos, tá? E do momento do estabelecimento da residência fiscal. Tem duas perguntas no Q&A e alguém levantou a mão. Eu não sei se eu clicando aqui aparece para todo mundo, né? Mas, enfim, vai aparecer, porque eu estou vendo as perguntas aqui. O prazo indeterminado é limitado a 5 ou 9 anos ou pode ser superior a 9 anos? Do que você está falando aqui? A Luciana Lopes que fez essa pergunta. Bom, depois a gente vê. O Rafael está perguntando quantos pagamentos habituais são ofertados para os expatriados. Eu não falei nada, Augusto, porque eu deixei esse questionamento para a gente responder mais à frente. Depois a gente responde, Desculpa. Por isso que eu estou observando aqui, porque a coisa a gente... eu falo com você, mas em relação ao slide anterior, Augusto, uma das perguntas que nós recebemos é a questão de como lidar com o prazo de 30 dias para admitir um funcionário expatriado em folha, né? Que consta na NR2. Gente, esse prazo é cruel, né? Porque nós temos que fazer o visto, requirements e tudo mais, e realmente não tem o que fazer, tem que cumprir o prazo de 30 dias. Até porque nós temos prazo para enviar a admissão desse expatriado para o E-Social, né? Que tem que ser enviado aí no dia anterior. Se o empregado efetivamente começar a trabalhar sem ter sido registrada aqui no Brasil, a gente tem uma multa aí de R$3.000. Em caso de reincidência, ela pode ser majorada. Então, não tem o que fazer. Tem que seguir o prazo de fato de 30 dias para a admissão desse expatriado na folha de pagamento. É uma questão de organização. Deixar todo o processo de visto, tudo engatilhado para que a gente consiga cumprir esse prazo de 30 dias. É interessante, né, Luciana, que essa sua fala corrobora com aquela nossa fala inicial, né, do planejamento da vinda do estrangeiro para o Brasil, né, que a boa política ela vai fatalmente chegar na questão do planejamento, tanto de chegada quanto saída desse estrangeiro do Brasil. Uma coisa importante, pessoal, para a gente pensar nos aspectos tributários de uma expatriação, é entender que o nosso conceito de fonte pagadora aqui no Brasil ele está atrelado a quem suporta o custo, né, dos pagamentos. Porque uma coisa sou eu, empregado de uma empresa estrangeira, sou um estrangeiro, venho para o Brasil e eu recebo no Brasil uma remuneração, mas parte da minha remuneração é paga no exterior pelo meu empregador, né, que me transferiu aqui para o Brasil. Nessa situação, como a parcela do exterior é suportada pela empresa do exterior, a tributação para fins de imposto de renda sobre esse pagamento se dá de maneira do carnê-leão e não no IR-fonte, porque o custo, a fonte pagadora, está situada no exterior e não na empresa brasileira. Então, isso e o contrário senso também se aplica. Se a gente pensar numa situação de um brasileiro transferido para o exterior e a empresa brasileira continua pagando a remuneração, mas entrega essa remuneração numa conta lá no país onde essa pessoa está trabalhando. Quem é a fonte pagadora? A fonte pagadora é o Brasil, a despeito da entrega dos recursos se dá em conta corrente no exterior.
Entende? Porque o custo está aqui. Esse conceito de fonte ele é diferente da maioria dos outros países, porque na maioria dos outros países a fonte está ligada ao local onde o serviço está sendo prestado, né? Mas para nossos fins de imposto de renda vale o custo, né? De quem suporta o custo precisará, enfim, tratar aquele pagamento de maneira diferente em função de quem está efetivamente pagando por aquele serviço. Uma vez que essa diferença sobre a tributação de residentes e não residentes, os residentes fiscais no Brasil e a residência social não é residência fiscal, tá, pessoal? São coisas distintas. A residência fiscal tem aquelas regras que estão ali no início da apresentação, as regras da IN 208 de 2002 da Receita Federal, mas quando você é residente fiscal, você deve impostos no Brasil em bases mundiais. Quando você é não residente fiscal, no Brasil, você só paga imposto no Brasil se a fonte do seu pagamento for uma fonte situada no Brasil, né? Quem suporta o custo do seu pagamento ser uma fonte pagadora no Brasil. É o princípio da territorialidade. Essa situação, né, acontece muito se você fala de um brasileiro indo para o exterior ou de um estrangeiro que acabou o seu assignment aqui no Brasil e foi embora, e às vezes ele recebe um bônus no ano seguinte, referente à atuação dele no ano anterior, e já encerrou a residência fiscal, aí a empresa brasileira precisa pagar e tratar isso como um pagamento a não residente, tributação de fonte. Aqui uma situação também corriqueira, né, dos estrangeiros aqui, que eles vêm para o Brasil e recebem no esquema que a gente chama de split payroll, né, que é parte da remuneração no Brasil e parte da remuneração no exterior, que foi até o exemplo que eu dei anteriormente. Então, a remuneração do Brasil é tributada na folha de pagamento, a empresa brasileira que está arcando com esse custo, ela roda isso na folha, né, inclusive para fins de imposto de renda, e a parcela da remuneração que é paga no exterior, a responsabilidade do recolhimento do imposto é do próprio expatriado. E aí também entra a situação em que é importante ter uma consultoria que preste um serviço atento, né, de qualidade ao expatriado, para que não se deixe de cumprir com essa obrigação fiscal e auxilia o expatriado no recolhimento de seus impostos. Fala, Luciana. Em complemento aí, por isso que eu e Augusto, a gente está sempre junto, né? Porque como eu sou responsável pela folha de pagamento das empresas e a gente observa esse tipo de movimento, a gente sempre questiona ao empregador de quem vai ser o custo, como é que vai ser dividido, e quando a gente observa que esse rendimento recebido no exterior é de responsabilidade dessa pessoa física, a gente já orienta seguir para a consultoria do Augusto para dar esse suporte completo para a empresa aqui, tanto para a empresa quanto para a pessoa física que é empregado daquela empresa. Isso. E uma coisa que é muito questionada e discutida no nosso dia a dia é se essa parcela da remuneração que é paga no exterior deve ser considerada aqui no Brasil para fins, na folha para fins de INSS e FGTS. A gente entende, né, Luciana, que precisa, sim, transitar na folha para recolhimento de todos os encargos. Sim, uma vez que ele recebe essa parcela lá no exterior, ela vai entrar na folha de pagamento como base, né? Então, para tributar o INSS e o FGTS. Então, nós fazemos a conversão, inserimos na folha de pagamento e entra para essa base, esse entendimento da ADPC, é isso que a gente aplica aqui com os nossos clientes. Então, o INSS e o FGTS vão em bases globais da remuneração, né? E o IR, nesse caso, essa parcela paga no exterior, ela tem que ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, certo? Perfeito. Não vai entrar para a base do IR.
Seguindo adiante aqui, né, quando a gente está falando de um split payroll para um não residente fiscal, um estrangeiro que já foi embora, e ele recebe alguma coisa no Brasil, essa parcela recebida no Brasil fica sujeita à tributação de IR-fonte, né, pela empresa brasileira, e a parcela que ele começou a receber no exterior, isso já não será mais base de imposto de renda no Brasil, porque o não residente fiscal deve impostos no Brasil em bases territoriais. Então, se quem paga é uma empresa estrangeira, essa parcela paga pela empresa estrangeira a um não residente fiscal no Brasil não está sujeita à tributação por aqui. Perfeito. Quando é que a gente encerra? Quando é que eu posso deixar de considerar o meu expatriado como um residente fiscal no Brasil? Esse expatriado ele precisa, né, ao término da sua designação internacional, por aqui ele precisa, como pessoa física, encerrar a residência fiscal dele no Brasil, e esse processo de encerramento da residência fiscal ele se dá em 2 etapas, sendo a primeira fazer uma comunicação de saída definitiva do país, em que ele informa para a Receita Federal a data em que ele encerra a sua residência fiscal, e essa comunicação de saída ela gera um documento formal e produz efeitos da não residência. No entanto, a declaração de saída definitiva do país é a obrigação que deve ser cumprida para a formalização da não residência fiscal. Se eu faço a minha comunicação de saída e não faço minha declaração de saída definitiva, eu vou estar sujeito ao pagamento das penalidades pelo atraso na apresentação da minha declaração de saída definitiva. Eu preciso entregar a última declaração de imposto de renda. Fazendo essas 2 etapas do processo, a gente tem um não residente fiscal totalmente dentro das cumprindo com todas as obrigações que esse expatriado tinha que cumprir antes de se considerar não residente. Pode falar, Lu. Então, sobre esse tema, é muito importante que, geralmente, quem faz o processo de visto não é o escritório, né, de contabilidade, é a parte de departamento pessoal. Então, é muito importante que haja essa comunicação para a área de departamento pessoal no que tange a partir do momento que ele é considerado não residente fiscal. Vou te dar um exemplo que teve aqui, né? Teve um cliente que fez todo o processo, fez a comunicação de saída, fez a declaração de saída, ele se tornou não residente fiscal e não nos comunicou. O que aconteceu é que a gente continuou efetuando o pagamento dele em folha de pagamento, né? E aí, quando a gente foi fazer o pagamento, a conta dele estava bloqueada. O Banco Central, ele foi lá, olha, essa pessoa ela não é residente fiscal. Então, eles bloquearam a conta corrente desse colaborador. Então, é sempre importante que a empresa que faça esse processo de saída comunique de forma imediata quem processa a folha de pagamento para que esse tipo de situação não ocorra. Exato. E essa comunicação ela faz parte das obrigações da própria pessoa física que está encerrando sua residência fiscal, e a formalização através de uma comunicação de saída definitiva lá junto à Receita Federal, essa comunicação de saída ela produz um documento que é obrigação da pessoa física entregar formalmente uma cópia disso a cada uma das suas fontes pagadoras no Brasil, para que as fontes pagadoras tenham ciência da não residência fiscal e passem a tratá-lo para que não ocorra uma situação como essa a que a Luciana estava se referindo há pouco. Augusto, perguntaram se para brasileiros no exterior a regra é a mesma. É a mesma regra, né? A nossa legislação ela não estabelece distinções entre brasileiros ou estrangeiros. Então, todas as obrigações que nós, brasileiros, temos que cumprir, esses estrangeiros também têm, e em relação ao encerramento da residência fiscal, a regra é a mesma. Já me adiantando aqui para falar de uma coisa, aproveitando esse gancho, a regra é a mesma, no entanto, outras questões podem permear
a decisão de um brasileiro indo trabalhar no exterior em manter ou encerrar a sua residência fiscal no Brasil. E aí não existe uma receita de bolo, porque vai depender de diversas variáveis, tipo o país aonde esse brasileiro está indo trabalhar, se a remuneração dele fica aqui ou fica no exterior, se a família dele fica aqui ou vai para o exterior junto com ele, o que ele está deixando no Brasil. Então, esse aqui é o interessante, que eu gosto do nosso trabalho aqui para as pessoas físicas, é que cada caso é um caso, eu não tenho rotina. Toda situação tem alguma particularidade que a gente precisa observar, e isso torna o nosso dia a dia dinâmico, interessante, para que a gente consiga encontrar alternativas para as situações que se apresentam. Tá? Enfim, aqui eu já falei, né, do encerramento da residência fiscal. A Luciana chamou a atenção para isso, de que a folha de pagamento precisa ser alterada a partir do momento em que é sabida da condição de não residência fiscal daquele indivíduo, para que ele possa, a folha de pagamento ou qualquer outra fonte de pagadora no Brasil, possa se adequar e passar a tributar na forma aplicável aos não residentes fiscais. Luciana, vou passar a palavra um pouco para você, para eu beber uma água aqui, e agora, com certeza, você vai falar muito melhor do que eu. Tá, eu vou aproveitar que eu ensejo logo, eu vou responder uma pergunta aqui. Neste caso, prazo de 30 dias para admissão. A data de admissão a ser considerada deve ser a data da chegada dele no Brasil? Eu vou pegar aqui como suporte técnico, né, a Resolução Normativa 2. Ela coloca lá, no contrato de trabalho, né, a questão de cláusulas obrigatórias. Então, o prazo desse contrato terá início em até 30 dias após a entrada do contrato no Brasil. Então, eu entendo que aí pode ser decidido aí, né, entre as partes, tá? Salvo se você já tiver algo pré-determinado com o empregado, ok? Bem, agora vamos conversar um pouquinho sobre a questão da lei, né, 7.064 de 82, que regulamenta toda essa questão de transferência para o exterior. Então, eu vou considerar transferido o empregado que é removido para o exterior, cujo contrato está sendo executado no território brasileiro. Vou considerar também aquele que é cedido à empresa sediada no estrangeiro para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador aqui no Brasil, e o contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. Então, a empresa responsável pelo contrato de trabalho desse empregado, ela vai assegurar esse empregado que é transferido, tá? O que ela tem que observar? Naturalmente, a CLT, os direitos previstos na Lei 7.064, tá? A aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, daquilo que for incompatível, né, no caso da CLT aqui, a aplicação da legislação previdenciária, de FGTS e do PIS. A gente tem que observar o quê? Em relação ao salário, que ele vai ser fixado mediante ajuste entre as partes, ele vai ficar sujeito aos reajustes e aumentos compulsórios previstos na legislação brasileira. Então, se tiver um reajuste do sindicato, da categoria, eu vou aplicar para esse empregado? Sim, eu vou ter que aplicar. Tá? Ele vai ter que ser estipulado o salário em moeda nacional, tá? Mas a remuneração devida durante a transferência, ele pode ser pago em moeda estrangeira, ok? Adicional de transferência, né? A CLT, ela prevê o pagamento do adicional de transferência sempre que o empregado ele tem uma data para ir e tem uma data para voltar. Então, uma transferência que ela é provisória. Não cabe adicional de transferência quando a transferência ela é definitiva, né? Porque
eu estou pagando uma indenização para o empregado sair do seu convívio familiar, da sua rotina, né? Já a Lei 7.064, ela prevê que o valor do adicional de transferência ele vai ser definido entre as partes, tá? Nesse caso aqui. E na CLT, né, que é a legislação local, ela fala dessa questão da natureza da transferência. Mas, no caso, quando é para o exterior, vai ser um contrato definido aí entre as partes. Eu vou assegurar a esse empregado, enquanto estiver prestando serviços no exterior, a conversão e a remessa dos correspondentes valores para o local de trabalho, tá? Como eu disse, o Banco Central ele está sempre de olho, né, nisso. Ele bloqueou a conta do empregado no meu cliente porque fez essa saída, então tem que estar tudo muito, muito online, né? Cria-se um grupo aí, decidimos transferir, vamos criar um grupo para que todos tenham essa comunicação de forma online e fluida, para que a gente não tenha esse tipo de problema para esses casos. Vamos falar também um pouquinho de férias. Então, é facultado ao empregado gozar férias no Brasil, após 2 anos de permanência no exterior. E o custo dessas férias, né, ela vai correr por conta da empresa, ou para o qual tenha sido cedido o custeio da viagem. E esse custeio, ele não é só do empregado, assim como seu cônjuge e seus dependentes também, tá bom, gente? Agora, eu não vou aplicar caso o retorno seja definitivo do empregado antes da época do gozo das férias. A empresa ela só é obrigada a custear quando for efetivamente no período de férias, naquele período ali concessivo. Ok? Não sei se está tendo alguma pergunta, Augusto, até aqui. Não sei se você pode me ajudar. É porque eu acho que quando eu vejo as perguntas aqui, eu acabo compartilhando as perguntas para todo mundo. Eu fico um pouco preocupado com isso. Então, não sei se... acho que talvez seja melhor a gente deixar para olhar as perguntas mais para o final do que eu abrir as perguntas das pessoas aqui para que todo mundo acabe vendo. Eu não sei, aí é um problema de tecnologia meu, né? Eu não sei operar aqui exatamente para que vocês não tenham acesso. Tá, vamos em frente. Vamos em frente. Eu já vou falar já sobre o seguro, eu só quero abordar alguns pontos que eu considero relevantes aqui, tá? Sei que meu tempo é curto, mas eu gostaria de abordar esses pontos. Quando é que esse empregado ele retorna para o Brasil, tá? Ele poderá, esse retorno ele pode se dar pela empresa, quando o empregado, o projeto era de 2 anos, mas a gente conseguiu concluir em 1 ano e 6 meses. Então, a gente pode retornar com esse empregado antes? Pode. Então, não tem nenhum problema. Ou o empregado cometeu algum motivo de justa causa, né? Sei lá, cometeu um crime, né? Uma fraude, qualquer motivo justo que seja, esse empregado ele pode voltar sendo definido pela empresa. E fica assegurado o empregado se retorno ao Brasil quando eu terminar o prazo dessa transferência, ou tem outras hipóteses. Então, após 3 anos de trabalho contínuo para atender necessidade grave de natureza familiar, por motivo de saúde, por justa causa de rescisão do contrato de trabalho, ou quando ele não se tornar mais necessário ou conveniente aí a serviço desse empregado, tá? Vamos lá para a parte que está aí de questão de saúde, né? Que a empresa, ela... Opa, não sei se estou ao mesmo tempo online com o Augusto aí. Então, a empresa, ela fará obrigatoriamente a questão de seguro de vida, acidentes pessoais, cobrindo a partir do momento que ele embarca para o exterior, até que ele venha retornar para o Brasil. E o valor do seguro, ele não pode ser inferior a 12 meses do valor da remuneração. Assim, muitas pessoas, às vezes as pessoas se esquecem desse seguro, mas é muito importante que aconteça, porque os custos são bem elevados. Caso não se faça isso, a empresa também fica sujeita à penalidade por não cumprir essa obrigação legal. Vamos para o próximo slide, Augusto.
Eu acho que esse slide Eu aqui pulei, você né? acabou falando Já antes, né? falando. Vou seguir, tá? Ok. Tudo isso aqui do retorno, né? Você já falou que cabe à empresa o custeio e tudo. E a gente chega aqui numa situação que é aquela mesma situação que, como a gente falou, né? Não existe distinção na legislação para brasileiros e para estrangeiros, né? Então, da mesma maneira, um brasileiro transferido para o exterior, se ele mantém a residência fiscal dele, ele mantém a sua tributação no Brasil em bases mundiais. E aí é aquela história de não existir receita de bolo, porque imagina que eu sou o empregador da Luciana e eu transfiro a Luciana para trabalhar na Domingues e Pinho de Portugal, lá de Lisboa. E aí a Luciana vai, e aí eu preciso ver com a Luciana se a Luciana vai manter a residência dela para fins fiscais no Brasil ou não, né? Dependendo das situações particulares da própria Luciana. E aí, em função disso, eu vou e a remuneração dela vai continuar sendo paga aqui no Brasil, pelo menos uma parte, dependendo da forma como a Luciana tratar a sua própria questão fiscal individual, eu, como empregador da Luciana, vou ter que me adequar em termos de retenção ou de imposto sobre a remuneração que eu estou pagando aqui no Brasil, né? Porque se a Luciana mantém a residência fiscal dela, eu pago aqui no Brasil e trato, né, normalmente na folha como eu trato qualquer funcionário. Se ela encerra a residência fiscal dela, eu tenho que pagar aqui no Brasil, recolher o imposto na fonte aqui, só que dentro da forma alíquota e códigos aplicáveis aos não residentes fiscais. Eu acho até que tem uma pergunta sobre isso no nosso nas nossas perguntas anteriores, mas me perdi aqui que eu fui ler a pergunta, mas enfim, a situação da própria pessoa física, ela é muito importante para que a empresa possa saber como vai tratar na folha as questões tributárias. Tem uma pergunta sobre mudança, da possibilidade de se fazer saída definitiva de Isso. diretor de uma sociedade limitada. Teve, sim, alteração na legislação. A gente, até um tempo atrás, se você era o responsável pelo legal de uma empresa aqui limitada, né, você não podia fazer a saída definitiva do país. Atualmente você pode, você precisa ter um procurador aqui no Brasil, isso para o caso de limitada. Então a resposta aqui é sim, houve sim uma alteração, tá? Aqui é o mesmo slide ali anterior, né, quando a gente falou de estrangeiros no Brasil. Eu não vou perder muito o nosso tempo aqui. O que é importante aqui, né? E aqui, lá, quando a gente estava falando de estrangeiros no Brasil, essa questão da remuneração global passar na folha brasileira para fins de INSS, FGTS, nós dissemos aqui que o nosso entendimento é de que sim, precisa tributar, e a Luciana, nossa especialista nisso, explicou. Quando a gente está falando de brasileiro transferido para trabalhar no exterior, aí não há nenhuma possibilidade de não se fazer isso, porque na situação anterior, a gente sabe que no dia a dia do mercado existem empresas que discutem esse tema, porque entendem que isso não é não tem uma determinação legal específica para obrigar a empresa brasileira a transitar a remuneração do exterior para fins trabalhistas e previdenciários no Brasil. Quando a gente está falando de brasileiro transferido para o exterior, essa dúvida não existe, tá? Então, a empresa precisa transitar com 100% da remuneração global na folha para fins de INSS, FGTS, e o imposto de renda vai variar em função de quem é a fonte pagadora, né? Então, eventualmente, você precisa ter eventos diferentes de base de cálculo para IR daquela que será a base de cálculo para as contribuições previdenciárias e trabalhistas. Tá? Então, isso... Fala, Lu. Porque
as empresas, ao fazer esse planejamento, não prevêem esse custo. E aí falam assim para mim, nossa, mas o custo vai ficar muito elevado. É isso mesmo? É isso mesmo, a gente tem que contar com essa parcela recebida no exterior para transitar na folha de pagamento aqui, tá? O custo, de fato, fica elevado, sim. Isso eleva muito o custo, né? E aí vai entrar, vai ganhar mais importância, né? Os assuntos que a gente vai tratar aqui na frente, aqui também falando de split payroll para não residente fiscal, desculpa mais uma vez, que é a mesma situação que a gente tratou ali atrás, mas, como eu estava dizendo, um assunto que a gente vai tratar aqui na frente, que é a aplicação dos acordos internacionais que o Brasil tem para evitar a dupla tributação e também acordos internacionais previdenciários, que a aplicação desses acordos pode garantir uma enorme economia, tanto para a pessoa física quanto para o empregador que está trazendo um estrangeiro para o Brasil ou enviando um brasileiro no exterior. Então, aqui, só para registro e consulta de vocês depois, nós deixamos aqui as obrigações, né, que um brasileiro no exterior que mantém a residência fiscal precisa cumprir aqui no Brasil, e o brasileiro no exterior que encerra a sua residência fiscal no Brasil, ele precisa encerrar a residência, extremamente recomendável que se tenha um procurador no Brasil. A legislação fala que precisa ter, só que no momento de encerrar, fazer os procedimentos das obrigações fiscais lá junto à Receita Federal, a indicação do procurador ela não é obrigatória, né? Ela não me impede de apresentar a comunicação de saída e nem a declaração de saída definitiva do país. Mas a gente orienta fortemente aos clientes que indiquem um procurador no Brasil. O procurador, a obrigação fiscal é personalíssima, né? Então, ela vai recair sobre o brasileiro no exterior ou o estrangeiro que foi embora, sendo o procurador um ponto focal. O procurador até passa a ter algum tipo de obrigação de retenção de imposto, mas não de pagamento do imposto. Tem uma diferença muito grande, né? Que a Domingues e Pinho retém o meu imposto sobre o meu salário, né? Mas quem paga o imposto sou eu. A obrigação de reter é da Domingues e Pinho, mas a despesa é minha. Então, às vezes as pessoas se assustam, não quero ser procurador, porque eu vou ter que pagar imposto. Não. Quem tem que pagar imposto é o contribuinte direto. Você pode ser até que tenha algum tipo de obrigação de retenção, né? De auxiliar nesse processo, mas não é motivo para se preocupar, tá? Só E para agregar aqui, estão perguntando se essa apresentação vai ficar disponível. Sim, ela vai ficar disponível. No final da apresentação tem um QR Code que vai ligar direto à apresentação para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, tá? inclusive, o pessoal, os nossos amigos do IBP estão gravando e isso será disponibilizado, acho que por alguma plataforma aí, mas as informações depois vão ser repassadas para vocês no final e até no momento do preenchimento lá da pesquisa que o Lisandro se referiu no início da apresentação, que vai ter um QR Code no final para que vocês possam preencher. Eventualmente coloquem lá qualquer situação que a gente vai observar, tá? E para poder esclarecer depois. Só para finalizar aqui, a obrigação da pessoa física informar as fontes pagadoras, eu já falei sobre isso, mas eu não me canso de repetir. E, de novo, no exemplo que a Luciana deu, um não residente não pode manter uma conta regular aqui no Brasil, que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai acabar tendo problema com o seu CPF, gerando uma pendência, uma suspensão, e essa suspensão acarretando em problemas junto ao sistema financeiro brasileiro, como o bloqueio de conta a que a Luciana se referiu mais cedo. Falando de acordos, e aí já entrando na ideia de que como é que a gente economiza um dinheiro nessa situação toda, o Brasil tem acordos para evitar dupla tributação com diversos países, tá?
o objetivo do acordo é estabelecer um local de residência e tratar as questões controversas de maneira que você entenda o que você precisa fazer em cada situação. A gente colocou aqui um exemplo do acordo do Brasil com a Argentina, né, sobre tributáveis. Por exemplo, se uma pessoa física, né, está aqui e tem rendimentos de bens imobiliários pela aplicação do acordo, esses rendimentos de bens imobiliários são tributáveis somente no estado onde os bens estiverem situados, né? E em relação a profissões, né, que você está exercendo um emprego em algum lugar, o emprego é tributável no estado onde o emprego está sendo exercido, né? Se o emprego for exercido num outro estado, a tributação se dá nesse outro estado. Enfim, a análise desses acordos ela precisa ser feita individualmente. É interessante, né, como eu já falei anteriormente, que a gente não consegue pegar o acordo e aplicar ele como receita de bolo para todas as situações de um estrangeiro com interesses no Brasil e na Argentina, por exemplo, porque situações pessoais deles, inclusive na determinação da residência fiscal, quando se fala de centro de interesses vitais, por exemplo, você está olhando para a situação pessoal daquele indivíduo. Então, todas essas situações precisam ser avaliadas individualmente, e aí isso que torna o nosso serviço interessante e, ao mesmo tempo, agrega valor aos nossos clientes, porque a gente consegue aqui identificar possibilidades de economia de dinheiro em relação ao pagamento de impostos. Enfim, ele está explicando quando é que se tributa e por quê. Eu vou passar isso aqui de uma maneira mais rápida, que senão a gente fica aqui criando exemplos infinitos. Esses países são os países que o Brasil tem acordo para evitar dupla tributação. A Alemanha está arriscada aqui, vocês vão ver por quê. Esses países estão disponíveis para serem consultados nesse link aqui, lá na página da Receita Federal. O Brasil tem outros acordos já firmados com outros países que não estão aqui, porque ainda não foram sancionados pelas câmaras legislativas dos países ou não foram assinados pelos presidentes dos países. Enfim, então não vou nem entrar nesse mérito. Esses aqui são os que estão valendo hoje. Aí muita gente pode perguntar, mas o Brasil não tem acordo com os Estados Unidos? O Brasil não tem acordo com os Estados Unidos, não tem com a Inglaterra, com o Reino Unido, com a Alemanha, mas a Alemanha estava arriscada lá e aparece aqui, porque com esses países a Receita Federal reconhece uma reciprocidade de tratamento, que significa dizer que nós vamos poder utilizar o imposto federal sobre a renda pago nesses países para abater contra o imposto devido aqui no Brasil sobre aquele mesmo rendimento, observados os limites legais, tá, pessoal? Então, assim, imagina que eu sou um norte-americano, venho trabalhar no Brasil, tenho parte da minha remuneração paga aqui, parte da minha remuneração paga nos Estados Unidos, e essa parcela paga lá nos Estados Unidos, eu sofro retenção na fonte pelo meu empregador lá. Esse imposto retido na fonte eu posso utilizar como um crédito contra o carnê-leão que eu teria que pagar aqui no Brasil, porque a fonte pagadora está no exterior, isso não roda na nossa folha de pagamento para fins de imposto de renda, é uma obrigação do indivíduo, pessoa física, pagar o seu carnê-leão e ele vai poder tomar crédito do imposto federal pago lá nos Estados Unidos, observados os limites legais, tá? Isso vale para a reciprocidade de tratamento, ela vale para qualquer país que tenha em sua legislação a previsão de que permitirá em seu país a utilização de imposto pago em outro país como crédito tributário. Então, o Brasil ele também vai permitir da mesma forma por reciprocidade. Isso já é reconhecido de ofício pela Receita Federal para o Reino Unido, para os Estados Unidos e para a Alemanha, mas se outro país qualquer, onde a pessoa estiver trabalhando, recebendo, tiver em sua legislação essa previsão, essa pessoa também poderá utilizar o crédito aqui no Brasil, obviamente cabendo a ela a comprovação dessa previsão legal junto à Receita Federal, caso seja questionado. E aí a pessoa vai ter que ter a tradução da lei,
juramentada para apresentar na Receita Federal. Enfim, dá um trabalho, mas a regra da reciprocidade ela vale para qualquer lugar onde exista, de fato, essa reciprocidade com o Brasil. Tá? Os acordos previdenciários, Luciana, eles já têm um aspecto econômico mais relevante para as empresas, né? Ele é mais efetivo, né? Vamos dizer assim. E não só para a empresa, como também para a pessoa física. Então, vou colocar um exemplo aqui pessoal, né? Que o meu pai, ele é argentino, eu também sou, mas sou brasileira e argentina, né? Ele trabalhou inicialmente, na minha infância, a gente viveu na Argentina, minha mãe é brasileira, vivemos lá, ele contribuía para a Previdência Social da Argentina, 5 anos depois viemos para o Brasil. Chegando no Brasil, meu pai ingressou no Brasil, trabalhando em empresa brasileira, contribuiu para a Previdência Social e no momento da sua aposentadoria, ele agregou o tempo da Argentina à contribuição previdenciária brasileira para que ele conseguisse se aposentar em sua totalidade no Brasil. Então, ele não serve só, assim, exclusivamente para as empresas, né? Ele serve também muito para a pessoa física quando vai se aposentar. Então, é importante, sempre que tiver esse tipo de transferência, né, verificar aí os acordos existentes. Né? Mas, em suma, para que serve, né, esse acordo previdenciário? A finalidade principal é garantir os direitos da Seguridade Social previstos na legislação desses 2 países. Né? O que a gente tem que observar nesses acordos é que, dependendo do país que esse acordo exista, ele vai garantir não todos os benefícios. Então, um exemplo, eu tenho lá benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, eu tenho o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, eu tenho aposentadoria por idade, eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho pensão por morte, eu tenho salário família, tenho salário maternidade. Então, não necessariamente todos os direitos que estão previstos na legislação previdenciária brasileira, ele vai se estender a esse acordo internacional. Então, tem acordo que tem a previsão de pagamento de salário e maternidade, e tem acordo que não tem. Então, não pensem que, vou pegar aqui o regulamento da Previdência Social do Brasil, se tem acordo previdenciário, eu vou ter direito naturalmente a isso. Não. Cada acordo tem a sua especificidade que deve ser lida e entendida. Tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação, né? Então, existem esses acordos, tá? E são beneficiários desses acordos a partir do momento que o empregado ele vai ser transferido, né, para o exterior. É muito interessante que ele defina o que ele vai fazer, vamos dizer assim, da vida dele, né? Como regra, sou empregado brasileiro, estou sendo transferido para os Estados Unidos. Eu posso ingressar com um certificado de deslocamento, dizendo se eu vou querer continuar contribuindo no Brasil, ou se vai ser mais vantajoso para mim contribuir com o sistema americano. Tá? E a partir do momento que você opta por essa contribuição brasileira, né, você vai continuar contribuindo no Brasil. Se você optar pela legislação americana, você vai deixar de contribuir aqui e passar a contribuir lá. Nós temos acordos multilaterais, que é o ibero-americano, que basicamente ele vai atingir todos os países, né, americanos, e a gente tem o Mercosul, que é Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, que entrou em vigor em 2005. Nós temos os acordos bilaterais. Para mim está cortando aqui, Augusto, não sei por quê, mas tem Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Japão, ou seja, nós temos alguns países aqui que a gente tem que observar. Não são todos, tá? E Luciana, complementando aí o que você estava dizendo, da aplicação dos acordos, nesse exemplo que a pessoa opta por contribuir no exterior,
ela também vai, no final das contas, cair naquele exemplo que você comentou do seu pai, em que o tempo de trabalho vai ser contado, porque isso era uma das maiores preocupações que a gente vê aqui no dia a dia, quando a gente tem um brasileiro sendo transferido para o exterior. É muito comum as pessoas virem perguntar: mas e o meu INSS? O que eu faço com o meu INSS? Né? E eu preciso continuar pagando, não preciso continuar pagando? E aí existem essas questões da aplicação do acordo. Agora, pode existir de não haver acordo, né? Também. E aí a pessoa, em tese, perder esse tempo caso ela não continue contribuindo para o INSS no Brasil. Porque quando você vai para um país que tem acordo, na pior hipótese, você, no mínimo, tem o seu tempo de contribuição sendo computado. Esse aproveitamento, né? Exatamente. E se não tem acordo, você vai contribuir aqui de maneira facultativa, né? Diretamente indo lá pagar, não é autônomo, tá, pessoal? É diferente. O valor da contribuição é até similar, mas o código, a forma, né, é distinta. É um contribuinte não obrigatório. Não obrigatório. Contribuinte individual, né? Que é um contribuinte não individual não obrigatório. Exatamente, porque o autônomo ele é contribuinte obrigatório, mas nesse caso seria um não obrigatório e a pessoa teria que contribuir aqui caso ela quisesse manter o tempo de contribuição dela e obviamente o valor da contribuição dentro do limite ali da faixa onde ela já se enquadra para continuar contribuindo para a Previdência aqui. Pode falar. Desculpa, eu te interromper. Lembrando que quando a gente tem essas situações, né, quando a gente tem esse certificado de deslocamento, que ele é concedido, né, conseguiu o certificado de deslocamento, decidir contribuir para os Estados Unidos. Naturalmente, a empresa não há o que você falar em contribuição patronal também nesse caso. Ele atinge tanto o empregado quanto o empregador. Que são esses nossos próximos slides, que a gente vai dar uma corridinha aqui, porque o nosso tempo está acabando e eu acho que a gente tem muita pergunta aqui do pessoal para responder, né? Que Exatamente. Eu acho que a galera quer que a gente dê uma atenção a isso. Mas é isso que você está falando aqui. Se você tem um certificado de deslocamento de um estrangeiro que vem para o Brasil e traz consigo um certificado de deslocamento, né, em que ele se mantém contribuinte da Previdência Privada do país de origem dele, que é signatário de acordo com o Brasil, ele não precisa contribuir para o INSS aqui. E, como a Luciana está falando, a empresa também não precisa recolher, não é isso, Luciana? Exatamente. A parte patronal, ela também não há o que se falar em recolhimento para esses casos. E essa aqui são umas soluções de consulta que a gente achou interessante deixar aqui registrado para vocês. Que vocês podem acessar, né, na página da Receita Federal. Lá existe a possibilidade de você achar. E como a gente falou, o certificado de deslocamento ele é um documento essencial, né, para essa situação em que você vai estar segurado em 2 sistemas sociais distintos, contribuindo para apenas um desses sistemas em função dos acordos. Certo, Luciana? Perfeito, Augusto. Acho que a gente tem bastante pergunta. Vamos lá responder? Vamos responder. Tem uma pergunta da Vanessa Guedes, que já tinha mandado anteriormente para a gente, que é em relação ao FGTS, quais são as práticas de mercado na saída do expatriado. Vanessa, eu diria que a melhor prática do mercado é você cumprir com a legislação brasileira. Se você é um empregado, né, que tem seu contrato de trabalho mantido no Brasil, enfim, o FGTS vai ser mantido lá, os depósitos, enfim. Se há uma rescisão do contrato de trabalho no Brasil, e aí a prática né, você, de acordo com quem solicitou a rescisão, se o FGTS vai ou não vai
está disponível para saque. Quando a gente está falando de estrangeiro aqui no Brasil, quando a gente planeja uma expatriação, a gente sempre traz essa questão para os nossos clientes, falando, olha, você lembra que aqui no Brasil vai ter um depósito de FGTS compulsório, 8% por mês, dá um salário praticamente a mais por ano, que essa pessoa vai ter de depósito aqui, que isso pode ser sacado no momento, enfim, para que isso seja considerado dentro dos custos da expatriação daquele empregado. Mas, enfim, E respondendo assim, muito honestamente a sua pergunta, tem tiro para todo lado, tá, Vanessa? Então, a gente tem cliente que a gente se planeja bem e faz tudo direitinho, e a gente vê situações no mercado que não são muito bem planejadas e acabam dando um custo elevado, aqui, né? Exatamente, aqui ou ali. O Wagner perguntou qual é o domicílio fiscal para considerar para fins de imposto de renda. Como a gente falou, Wagner, Wagner Ferreira Xavier. Aliás, a todo mundo, obrigado pelas perguntas, mas o domicílio fiscal vai depender da própria pessoa física e das condições dela aqui no Brasil ou no exterior, o tipo de visto do estrangeiro aqui, o tempo que permanece aqui, ou o brasileiro que saiu, se ele encerrou ou não encerrou sua residência fiscal. Enfim, a pessoa física precisa ser envolvida para que a empresa, o empregador, possa tratar aquele pagamento de forma correta. O questionamento é a questão do pagamento de allowance, né? Como aluguel, carro, o estrangeiro vem com o filho, né? Como é que isso é considerado aqui, né? Nós tratamos de maneira bem conservadora, né? Que tem aquela regra de um benefício para o trabalho, né? Ou pelo trabalho. A gente sempre tem que observar isso, tá? Então, se a empresa ela paga a escola do filho desse estrangeiro, isso vai ser considerado como um benefício indireto, tá? E vai entrar para a base de INSS e FGTS e demais tributos, tá? Esse é o nosso entendimento em relação a esse tipo de pagamento. E dando prosseguimento a esse questionamento, acho que existe hoje uma confusão após a reforma trabalhista da questão do conceito de ajuda de custo, né? Inicialmente, a ajuda de custo ela foi criada com a natureza de custear todo o custo da transferência definitiva de um empregado. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a Domingues e Pinho me transfere para São Paulo, eu dou o acordo, então toda despesa com transporte, passagem, todo esse custeio, ele é pago uma e única vez, tá? Ele não é recorrente. Essa despesa, ela é paga e não tem tributação alguma, tá? Esse é o conceito inicial de ajuda de custo. Acontece que muitas pessoas se aproveitam dessa não tributação e desse conceito de ajuda de custo definido e aí começam a usar a nomenclatura de ajuda de custo para pagar qualquer coisa que esteja na folha de pagamento. Eu quero pagar uma gratificação para o empregado, eu não quero que tenha tributação. Lança como ajuda de custo. Quero pagar a escola dos expatriados, lança como ajuda de custo. E começa a lançar tudo como ajuda de custo sem tributação. A gente tem que se atentar que, além da CLT, né, que é a questão trabalhista, eu tenho o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, e que quando você tiver uma fiscalização, você pode ser indagado sobre o que está sendo pago. Essa ajuda de custo é de quê? Você tem os recibos, você tem os reembolsos, e isso pode, os recibos, então isso pode ser ser solicitado pela fiscalização, e aí você pode ser autuado, dependendo de como for o caso, e obrigar a tributar esses valores. Essas foram as perguntas da Juliana Serafim, né, e do Rafael Figueiredo, né? São perguntas que se complementam nesse sentido de o que fazer, né? A Samanta está perguntando, Luciana, a Samanta Pereira, como esse processo deve ser realizado no e-social. Existem, né,
Você está no mudo agora, tá? Mas existem rubricas, códigos específicos para todos esses lançamentos, né? O e-social, hoje, ele é capaz de absorver essas informações, né? Ou não? Exatamente. Eu tenho rubricas específicas dentro da folha de pagamento que a gente interliga com a social. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento de fazer essa declaração, porque num processo de fiscalização eletrônico, eles pegam lá, o que que não tem tributação? Fazem uma lista e depois eles mandam um questionamento eletrônico para a empresa. O que é pago nessa rubrica aqui? O que você está pagando? E daí você vai ter que fazer todas essas justificativas e conseguir comprovar, né, a natureza efetiva daqueles valores. Perfeito. O Anderson Torres está perguntando se deve ou não deve recolher encargos sobre remuneração fora do país para os estrangeiros no Brasil. Foi aquilo que a gente falou. O nosso entendimento, Anderson, é de que sim, você precisa recolher, mas a gente sabe, né, que existem discussões sobre o tema, tá? Então a gente sempre aconselha aos nossos clientes, quando existe esse tipo de debate, que, enfim, façam consultas aos seus assessores jurídicos, né, para poder ter mais tranquilidade sobre essa decisão. Mas o nosso entendimento aqui, pessoal, é de que, enfim, infelizmente, podemos dizer assim, a gente entende que é devido, e infelizmente no sentido de que isso, de fato, aumenta muito o custo de se trazer um funcionário estrangeiro para o Brasil, em caso, né, dele ter remuneração em 2 países. Se a remuneração dele é toda no Brasil, não faz diferença. Mas se ele mantém parte da remuneração fora do Brasil, isso pode fazer, sim, alguma diferença. Tem uma outra pergunta aqui, onde é questionado se é obrigatório continuar fazendo a contribuição de INSS e FGTS para colaboradores transferidos para a empresa do mesmo grupo no exterior, né? A primeira pergunta que se faz é quem é que está custeando esse salário? Esse é o primeiro ponto. Se a empresa é brasileira, ela está pagando esse custo, você vai ter que sim tributar INSS e FGTS sobre esses valores. E eu vou declarar isso em folha de pagamento, fazer social normalmente. E essa contribuição ela deve ser feita mesmo se a transferência for para países do Mercosul. Tá? Tem mais alguma pergunta aí no Q&A que eu não estou vendo? Porque acho que dessas que a gente recebeu anteriormente, acho que a gente já percorreu todas. Outra pergunta é se... Bom dia, eu gostaria de saber se os pagamentos habituais, como escola, são ofertados para expatriados. A gente já respondeu, né, a questão dos allowances. Lisandro, você chegou a ver alguma coisa aí que a gente não tenha respondido, por favor? Você está ouvindo a gente? Tá, né? A princípio, todas que estão no Q&A já foram respondidas, né? Algumas foram respondidas, inclusive, durante a apresentação de vocês, né? Como a questão dos acordos internacionais previdenciários, né? Talvez a gente tenha algumas que foram enviadas pelo público que ainda não foram colocadas. A grande maioria teve uma pergunta aqui sobre a questão, a pergunta da Luciana Lopes, sobre a questão do prazo indeterminado, se ele é limitado a 5 ou 9 anos, ou se de fato pode ser superior a 9 anos. Eu sinceramente, eu não entendi muito bem essa pergunta da Luciana. Qual é o prazo que ela está se referindo? Prazo de quê, né? Depois, se você puder encaminhar para a gente, de repente, especificando melhor o caso, a gente pode Ótimo, responder. Luciana, se puder enviar. O M. Leal também levantou a questão aqui sobre, nesse caso, apesar do prazo de 30 dias para admissão, a data de admissão a ser considerada deve ser a data de chegada no Brasil, data de registrada no passaporte? Eu acho que foi a mesma pergunta que a gente respondeu também, né? A norma regulamentadora 2, ela coloca que você tem até 30 dias para iniciar. Aí, como regra, a gente coloca a data que a pessoa está chegando, né? Chegando e já coloca aí a data de admissão, tá?
Mas tem até 30 dias para fazer o processo de admissão. Ou seja, desculpa, Não, só para ficar claro aqui, Lisandro. Então, a gente usa a data da chegada, mas se eu quisesse usar uma data 15 dias depois, porque, enfim, estava tirando a carteira de trabalho que não tinha, ou qualquer coisa, não tinha o CPF feito, eu posso fazer, Luciana? Só Eu para entendo entender. que sim. Assim, como a gente não vê a parte de visto, né? Não sei se existe alguma outra legislação específica, tá? Em relação a esse caso. Mas a partir do momento que eu tenho prazo de até 30 dias, eu não vejo impedimento, tá? Beleza. Para que isso aconteça. Eu tenho até 30 dias para fazer esse registro desse empregado aqui em empresa brasileira. Obrigado. o Neivaldo tinha uma pergunta similar também. A Luciana Lopes mandou agora explicando. No slide, a menção de prazo indeterminado, 5 a 9 anos. Me suscitou a dúvida se é de fato indeterminado ou limitado. Mas eu não vi isso, não, Depois, Augusto. Depois a gente. também a gente responde para a Luciana. Eu vou Ok. olhar o que ela está se referindo e para poder responder. Eu tenho uma pergunta também do M. Leal. Os estrangeiros que pedem demissão podem sacar o saldo do FGTS após 3 anos sem trabalhar no Brasil novamente? Ele tendo recolhido o FGTS aqui, ele pode sim fazer esse saque, tá? Que muitas pessoas perguntam, mas posso fazer, onde é que eu faço esse saque? Na embaixada? Hoje em dia, com o aplicativo do FGTS, né, você consegue fazer o saque. O que acontece é que, dependendo do valor, a Caixa Econômica ela exige a presença, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas estão tendo muitos casos de fraude, né? Principalmente essa questão de saque aniversário de FGTS. Então, dependendo do valor que o profissional ele tem em conta, a Caixa Econômica está exigindo a presença física desse profissional. Aí aparece lá, não é possível, procure uma agência. E daí você tem que ir lá na agência para sacar. Aí, procurando a embaixada, teoricamente, também conseguiria, tá, fazer esse saque, mas é bem mais complexo esse processo. Depois dessa, eu acho, pessoal, a gente encerrou todas as perguntas, né? Se alguém tiver uma última pergunta aqui no Q&A, deixa eu ver se ainda surgiu alguma outra Chegou coisa. aqui do Rafael Do Rafael Goulart. Goulart. Olá. Se o estrangeiro opte por não declarar os seus investimentos, contas e dividendos recebidos no exterior, no imposto de renda, a Receita Federal pode descobrir, ele terá problemas caindo na malha fina, ele poderá responder por diferentes categorias de crime tributário, como sonegação. Acho que não é tanto uma pergunta, acho que é mais um comentário, né? Aí ele pergunta embaixo qual é, na prática, a abordagem das empresas nesse sentido. Isso, acabou de mandar. Rafael, esse é um assunto que é bem aqui da minha responsabilidade dentro da Domingues e Pinho. Os nossos clientes aqui, que são atendidos com os expatriados no Brasil, eles são orientados pela nossa equipe de maneira recorrente sobre a necessidade de oferecer à tributação todos os rendimentos percebidos em bases mundiais, sejam rendimentos de trabalho ou rendimentos pessoais, como os que você se refere. A Receita Federal, a gente sabe que o Brasil é signatário de diversos acordos em relação ao sistema financeiro global, vamos dizer assim, para troca de informações. Então, a gente sabe que existe essa troca de informações. A gente sabe também que, infelizmente, a fiscalização não é muito eficaz nesse sentido, então é difícil, né, que os problemas ocorram, mas, em ocorrendo, os problemas são muito graves. Então, por serem muito graves, a gente perturba os nossos clientes para que cumpram as obrigações. E a abordagem das empresas, que são nossas clientes aqui, é de full compliance. Então, assim, a gente tem total apoio dos nossos clientes interlocutores aqui, sejam eles de departamento pessoal, sejam eles de recursos humanos, para esse trabalho de convencimento junto aos expatriados para que cumpram com as suas obrigações fiscais. Porque, no final da linha, como a gente já falou também anteriormente, além desses crimes tributários a que você se refere, existem as questões de responsabilidade da empresa sobre aquele estrangeiro no Brasil, por exemplo, em que a empresa manifesta a responsabilidade sobre garantir que aquele estrangeiro vai cumprir com as leis brasileiras.
Então, ele não cumprindo, numa situação mais extrema, a empresa pode ter dificuldade de obter autorizações de trabalho novas, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Então, pessoal, acho que a gente encerrou, tivemos muitas participações do público, né? A gente está notando que é um tema realmente que é complexo e tem um interesse muito grande, eu acho, para a nossa indústria, principalmente considerando que a gente está num processo aí de reaquecimento do mercado, onde a gente está vivendo, inclusive, uma questão de gap de competências que muitas vezes precisa ser resolvido, né, com a atração de talentos que venham do exterior, né? Então, eu acho que é um tema que é muito quente para o momento e eu acredito assim que todo mundo aqui conseguiu ter uma visão cada vez bem melhor, né, sobre o tema, e os nossos palestrantes estão aqui à disposição, né, futuramente para tirar dúvidas sobre o tema, né, os contatos deles vão ser enviados na apresentação. Eu queria agradecer a Luciana, né, eu queria agradecer ao Augusto aí pelas excelentes palestras que vocês deram, né, pelas dúvidas que vocês resolveram do público, e lembrar a todos que também façam a avaliação desse evento para que a gente consiga construir eventos cada vez melhores para vocês. Né? Muito obrigado a todos e nos vemos numa próxima oportunidade num evento exclusivo para associados do BP. Até a próxima. Nós que agradecemos. Um excelente dia e um bom carnaval para todos, né, que estão aqui. É verdade, pessoal. Um abraço. Muito obrigado por terem participado e contribuído aqui com a nossa apresentação. Lisandro, mais uma vez, obrigado a você, a Dione, ao IBP, na figura de vocês, né? Ao nosso pessoal aqui, a Luciana Aracá, a Tatiana, que nos apoiam tanto aqui, nos possibilitam esse contato e essa oportunidade da gente conversar com vocês. Um abraço. Bom carnaval. Bom carnaval, pessoal. Tchau.